Então, hoje nós estamos com uma classe aqui de mulheres, né, feminina. Eu não posso nem falar a paz do Senhor para os irmãos, não tem que ser para as irmãs, né? Mas se aqueles que estão nos assistindo, ou que vão nos assistir depois, a paz do Senhor para todos e todas, né? Assim fica bom, né? Nós vamos dar continuidade então ao estudo do livro de Apocalipse. Estamos no capítulo 14, vamos tentar estudar hoje o 14 e 15, né, os dois capítulos. Não são muito grandes e algumas coisas desses capítulos já foram tratadas nos capítulos anteriores e a gente basicamente vai passar um pouco mais rápido porque a gente já detalhou esses assuntos nos capítulos anteriores. Então, o capítulo 14 vai falar sobre a glorificação dos salvos e a condenação dos ímpios. Nós vamos ler todo o capítulo, você pode abrir a sua Bíblia, embora eu vou projetar aqui também, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você fique à vontade. Nós vamos orar antes de a gente começar esse estudo, pedindo a orientação do Espírito Santo. Pai querido, nós estamos na tua casa para estudarmos a tua palavra e nós te confessamos que nós somos incapazes de entender a profundidade da tua palavra com a nossa mente. Por isso nós pedimos e rogamos a orientação do teu Espírito Santo, abrindo o nosso entendimento, para que nós possamos entender, além do que está na letra, entender o significado, o simbolismo, e assim nós possamos aplicar esses ensinamentos em nossa vida e viver de acordo com ela. Por isso, Pai, nós rogamos a presença do teu Espírito entre nós neste momento, abrindo o nosso entendimento e conduzindo todo este estudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Capítulo 14. Diz assim: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. 144.000 já apareceu no capítulo 7. Vocês devem se lembrar disso. 144.000, 12.000 da tribo tal, 12.000 da tribo tal, até as 12 tribos, 12.000 de cada tribo, 144.000. Então, esses mesmos 144.000, olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Então, se você não aprendeu esse cântico, é porque você não faz parte dos 144. Espero que você aprenda. Espero que você faça parte desses. Mas é interessante ver assim, que ninguém podia aprender esse novo cântico, somente esses que estavam lá, né? São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São estes os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. E aí aparecem anjos, são 4 anjos, 4 vozes. Primeira voz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Veja que eles estavam no céu. Vi no céu isso. Agora ele está falando que esse anjo é para pregar o evangelho na terra, né? Tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A segunda voz: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Terceira voz: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz:
Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Nós estamos no capítulo 14, o capítulo 13, o final do capítulo 13 fala da marca da besta, aquela coisa que todo mundo sabe, 666, na fronte ou na mão. Então ele outra vez volta a falar disso. Olha, aqueles que têm aquela marca, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Versículo 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A quarta voz. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. A ceifa. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. A vindima. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue no lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Vamos tentar entender essas coisas. Mas, antes de entender, eu gosto sempre de recapitular aqui o objetivo do livro de Apocalipse. Que a gente tem um certo medo desse livro, né? E, ou muita fantasia, ou muito medo, né? Ou quer deixar de lado. Mas é muito interessante a gente ver qual que é o objetivo. Tudo que está escrito ali, com todas essas simbologias, né, tem um objetivo. Por isso a gente não pode quase nunca, não vou dizer bater o martelo, que tudo que está no Apocalipse é simbólico, né, mas a grande maioria é simbólico, mas a gente não pode olhar para aqueles símbolos e achar que é literal. Por exemplo, 144 mil. Pega uma calculadora aí, ou um contador, vai contando. 144 mil, acabou. Né? Não é isso. Então, essas coisas todas são simbólicas e a gente tem que entender o simbolismo disso. E isso tudo tem um objetivo. E aí eu gosto sempre de recapitular quais são os objetivos do livro de Apocalipse. Primeiro, dar esperança e ânimo ao povo de Deus em meio às tribulações e perseguições, para que sigam firmes, sem esmorecer, até mesmo diante da morte iminente. E qual que era a situação que vivia naquele momento? Lembra-se que o próprio apóstolo João, ele foi perseguido de tal maneira, e aí tem-se toda uma história paralela à Bíblia, não está escrito na Bíblia, mas tem vários escritos falando da tentativa do imperador romano matar João nessa época. E não conseguiu. Por alguma razão ele não conseguiu. Então falou: já que eu não consigo te calar, né, eu vou te isolar. E aí isolou ele na ilha de Patmos, sem nenhuma comunicação, sem internet, sem nada. Agora ali a sua influência acabou. Ali você está deserto na ilha, você não tem influência mais nenhuma.
Então, olha, ele estava vivendo uma perseguição, foi um tempo de altíssima perseguição, muitos mártires, foi depois de Nero, quer dizer, Nero já tinha sido um grande perseguidor, tinha matado muitos cristãos, e na sequência dele vieram outros de reinados curtos, depois de Domiciano, que foi o grande perseguidor, né, a ponto de alguns entenderem que ele era o anticristo, né? E era um dos anticristos. A gente tem que entender também anticristo, não como sendo uma única pessoa em um único momento. Esse vai existir, mas antes deste, todos aqueles que se levantaram perseguindo a igreja contra o reino de Deus são anticristos. Estão pregando o contrário de Cristo, portanto são anticristos, né? Então, é só para a gente entender também que vieram já muitos anticristos, né? Plural disso, eu não sei como é que é. Então, o que o livro de Apocalipse, o que João escreve o livro de Apocalipse para, de certa maneira, dar ânimo ao povo. Olha, vocês estão sendo perseguidos, mas continuem firmes na fé, não esmoreçam, não vá, não vá trair a Jesus, não vá negar a Jesus por conta da perseguição, até mesmo se a morte lhe for apresentada, né, como uma alternativa, ou morre ou nega, né? Morra, mas não nega. E aí vem o segundo momento, né, dizendo que o objetivo do livro é revelar que Deus executará seu juízo sobre aqueles que rejeitaram seu filho e perseguiram a sua igreja. Então, mostrando para aqueles que estão sendo perseguidos, assim, olha, vai vir juízo sobre esses que estão perseguindo vocês, fiquem firmes, porque a conta deles vai chegar, né? E eles vão pagar muito caro pelos que estão fazendo com vocês. Então, mantenham-se firmes. E, por fim, dar segurança e garantia ao povo de Deus que ele não sofrerá os danos do juízo de Deus. Isso aqui eu faço questão de frisar, né? Lá. E que para os salvos está preparado o descanso eterno. Por quê? Porque quando a gente lê o livro, a gente vê muita catástrofe, a gente vê muito quando as trombetas são soadas, cada uma das trombetas, quando os selos são abertos, quando as taças são derramadas, e é muita catástrofe, muita coisa pesada, né? Sobre quem? Sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que perseguiram a igreja. Não é sobre os justos, não é sobre a igreja. Nós não somos alvos da ira de Deus. Gente, coloca isso na cabeça, não tire nunca mais. Nós não somos alvos da ira de Deus. Quem é alvo da ira de Deus são os anticristos. São aqueles que perseguem a igreja. Então, se nós somos salvos, nós não somos alvos da ira de Deus. Nem por isso deixaremos de ser perseguidos. Então, Deus não nos livra da perseguição. Ele nos livra na perseguição. Então, nós seremos perseguidos, sim. Mas devemos manter firme, porque há uma esperança, duas esperanças. Uma que Deus vai julgar quem nos está perseguindo, e que nós teremos descanso eterno, né? Que nós teremos uma vida eterna com Deus. Então, esse é o objetivo principal de Apocalipse. Se a gente lê o Apocalipse sempre pensando em cada uma dessas coisas, o que está acontecendo aqui? Não, aqui está acontecendo uma palavra de ânimo. O que está acontecendo aqui? Não, aqui está acontecendo um juízo de Deus sobre os injustos. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma esperança da vida eterna, novos céus e nova terra. Então, a gente tem que entender o livro de Apocalipse sempre pensando nesse objetivo principal. O livro de Apocalipse não tem objetivo de revelar, como se fosse um vidente, revelar coisas futuras. Olha, estuda o livro de Apocalipse, vocês vão ficar sabendo tudo o que vai acontecer. Não é esse o objetivo do livro. Estuda o livro de Apocalipse que você vai ficar firme na fé, que você não será abalado, que você vai entender que ainda que venha perseguição pesada, que você tem que ficar firme, porque há uma esperança para nós. Há uma esperança de vida eterna. Então, quando a gente lê o livro com este olhar, ele fica mais leve, a gente fica tentando entender melhor o que está acontecendo em cada um desses pontos. Tá? Então, vamos lá, vamos tentar entender. Vou recapitular um pouquinho aqui, voltar um pouco. Né? No livro, vocês
peguem a Bíblia aberta aí agora, porque agora eu não vou projetar, né? Mas só basicamente o título, né? No domingo passado, nós estudamos o capítulo 12 e o capítulo 13, né? No capítulo 12, a gente viu aí o dragão, né? Que nós entendemos depois que o dragão... Entendemos não, o próprio João fala, o dragão é Satanás, ele mesmo diz que é Satanás, né? Então vimos que o dragão, que é Satanás, perseguindo a mulher, e a mulher é a igreja, mas não foi capaz de vencê-la. Então, basicamente, no capítulo 12, nós vamos ver aquela questão do dragão e da mulher, né? E o dragão, Satanás, tentando perseguir a mulher, fala que a mulher está grávida e ela tem um filho, aí a gente entende que o filho é Jesus, que ele depois tenta matar, o dragão tenta matar a Jesus e Jesus é salvo. No capítulo 13, nós vimos a questão da besta que emerge do mar, as duas bestas, né? A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, né? E a besta que emerge do mar, que é o anticristo, né? Atuando com grande poder outorgado pelo dragão e fazendo horrores. Então, tanto o anticristo como o falso profeta, eles agem, né, com a autoridade, com o poder outorgado por Satanás. Então, lá no capítulo, vamos lá, capítulo 12, dragão tentando, Satanás tentando perseguir a igreja e não consegue vencê-la. No capítulo 13, o anticristo, ele atua com grande poder e faz horrores. O anticristo, ele é arrogante, ele profere blasfemas contra Deus, tem grande poder político e econômico sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. Ele exige que todos os habitantes da terra o adorem como se ele fosse Deus. Tá? Isso nós vimos no capítulo 13, no domingo passado. Em vista do enorme poder e autoridade da besta, surge uma grande pergunta. A pergunta está no capítulo 12. Capítulo 13. No capítulo 13, versículo 4. Capítulo 13, versículo 4. Que é a pergunta que está escrita aí. Ele tinha tanto poder, ele fazia de tudo, ele dominava sobre a terra, né? Isso o anticristo. E aí a pergunta era essa: quem é semelhante à besta? Quem é semelhante ao anticristo? Quem pode pelejar contra ela? Surge então, nesse momento, uma outra besta, que é o falso profeta, a besta que emerge da terra, que é um falso profeta, operando grandes sinais e induz o povo a adorar o anticristo. E agora, esta outra besta que emerge da terra, que é o falso profeta, ele fala como profeta, como aquele que foi enviado por Deus. Então, é como se ele tivesse uma revelação apontando para o anticristo, que esse é quem vocês devem adorar. Esse é o Deus. Tá? Então, o próprio profeta, se passando falsamente, o falso profeta, se passando por aquilo que recebe a revelação de Deus, aponta para o anticristo como que todos devem, né, adorar ao anticristo. O domínio era tamanho que os seus seguidores foram marcados com um sinal sobre a fronte e sobre a mão direita, para serem reconhecidos por onde quer que fossem. É a marca da besta. Então, lembra que, outra linha que eu coloquei aí, que até mesmo transações comerciais, só os que tinham a marca da besta poderiam fazer. Então, até para comprar, para vender, para negociar, né, somente quem tinha a marca da besta podia fazer. Né? Ou seja, aqueles que não tinham a marca da besta, eles tinham mais dificuldade de sobreviver. Vão estar sobrevivendo também, junto com esses que têm a marca. Mas esses não têm a marca e vão ser, portanto, perseguidos, mas continuam sendo fiéis a Deus. Então agora a gente entra no capítulo 14. Então só um retrospecto aí do 12 e 13. No capítulo 13, o capítulo 13 relata uma perseguição tão grande a ponto de acharmos que os fiéis não poderiam resistir e nem permanecerem fiéis a Deus. Tamanha era a perseguição. Quem pode contra a besta? Quem é capaz de vencê-la? Ninguém é capaz de vencê-la. Então, amigo, entrega os pontos. O recado é esse. Você não vai vencer mesmo, então entrega os pontos, nega Cristo e adere à besta, porque aí você vai ter as benesses da besta. Você vai poder comprar, você vai poder vender, você vai ter uma vida mais fácil. Né?
Então, essa era a ideia ali, né? No entanto, lembrando o objetivo do livro de Apocalipse, o capítulo 14 traz uma mensagem de ânimo e de esperança aos fiéis. Então, quando a gente vira a página aqui, a gente começa a ver o capítulo 14, onde ele não fala de perseguição, ele não fala da besta, né? Ele dá uma respirada. Aqui no capítulo 12 e 13, a gente está tenso aqui, né? Com medo, muita coisa acontecendo, muita coisa ruim acontecendo. E aí, João ele é espetacular nisso. Toda vez que ele fala de uma coisa bem pesada, logo em seguida ele dá uma aliviada, depois ele volta, mas ele dá uma aliviada. Né? E aí o capítulo 14 é uma aliviada. Né? Olhei e eis em pé sobre o monte, olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele os 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Então ele falou, agora eu estava olhando para a terra, né? A terra está nessa situação, agora eu voltei às vistas e olho para o céu, e no céu eu vejo outra coisa, né? Um descanso. Né? O que João vê no céu? Ele vê o Cordeiro e com ele todos os 144.000. E aqui eu estou falando, coloquei rapidamente, né? Não vou detalhar muito isso, nós falamos já quando a gente estudou o capítulo 7, quem são os 144.000, mas os 144.000, sim, rapidamente, eles simbolizam todos os salvos. Tá? Ele não está se falando, assim, bem rapidamente, são as 12 tribos de Israel, ou seja, os 12 descendentes de Abraão. O próprio Paulo, quando fala assim, olha, quem é o verdadeiro Israel? O verdadeiro Israel são os que são herdeiros da fé de Abraão e não do sangue de Abraão. Então, se nós somos herdeiros da fé de Abraão, nós somos o Israel verdadeiro. Portanto, fazemos parte nós das 12 tribos. E quando fala de 12.000 de cada tribo, quer dizer o seguinte, que todos aqueles que fazem parte do Israel verdadeiro estão inclusos nesses 144.000. É um número simbólico, mostrando a totalidade e não vai querer contabilizar, porque não tem sentido. Tá? Então, está junto com João, junto com o Cordeiro, lá no céu, está lá, ele vê, só um detalhe curioso, se você voltar ao capítulo 7, quando João fala dos 144.000, ele fala só que ouviu falar dos 144.000, ele não vê. Agora, no capítulo 14, ele olha e vê os 144.000, ou seja, ele vê, aliás, no capítulo 7, depois de 144.000, ele fala logo em seguida que ele viu uma multidão que era inumerável, cantando um louvor que até nós cantamos aqui também, né? Vamos cantar, nós fazemos parte dessa turma que está lá, então vamos ensaiar aqui, né? Nós cantamos. Então, esse 144.000 simboliza a totalidade dos remidos. Eles também têm um sinal na fronte. Veja que ele fala assim, ó, tendo na fronte um escrito, é um sinal. Está escrito o quê na fronte? O nome dele, de Cristo, e o nome do seu Pai. É o selo do Espírito Santo que nós temos, os remidos têm. Os que estão lá na terra têm o selo da besta. E nós temos na testa o selo do Espírito Santo, que eu estou vendo aqui escrito pela fé, né, na testa de vocês todas aí, né, escrito aí Jesus Cristo e o Pai, Deus Pai. É esse selo que nós temos na testa. Então é diferente daquele selo, veja que é bem diferente do selo daqueles que estão sendo objeto do juízo de Deus. Então o selo do Espírito Santo, né, que é interessante, eu vou citar aqui 2 textos, um está em Efésios 4:30, é o selo do Espírito que nos garante, né, nos dá a certeza da salvação. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, no dia da redenção, vai olhar assim, quem é que está selado? Quem tem uma marca na testa aí, escrito o nome de Jesus? Ou quem tem a marca da besta? Aí um vai para um lado, outro vai para o outro. Né? Então, não entristais o Espírito, no qual fostes selados. Nós fomos selados com o selo do Espírito Santo para o dia da redenção, para que quando olhar para nós assim,
visualmente já consegue fazer a diferença de um do outro. O selo na testa já está diferente. Efésios 1:13. Em quem vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, aqueles que estão no céu, junto com o Cordeiro, os 144.000, que na verdade fazem parte todos os remidos, estes têm o selo do Espírito Santo, que é o selo da promessa. E lá no céu, o que esses remidos, os selados, estavam fazendo? Entoavam um novo cântico, que ninguém podia aprender, senão salvos. Né? Então, nós vamos... quer dizer, esses que a gente canta aqui são hinos que a gente aprende. Qual vai ser esse hino lá no céu? Eu não sei qual vai ser, não. Mas, com certeza, deve ser bem mais bonitinho do que esse que a gente canta aqui, sabe? Né? Quem são esses? São os que não se deixaram desviar pelas seduções da idolatria, nem pelas falsas benesses do anticristo, nem se prostituíram adorando a besta, nem permaneceram fiéis, mas permaneceram fiéis a Deus, puros, castos, amantes e fiéis da verdade. Nós vamos voltar aqui ao texto, porque esse é um texto que às vezes cria um certo problema, né? Quando fala destes aqui. Quem são estes? Versículo 4 do capítulo 14. São esses os que não se macularam com mulheres. É meio estranho aqui, né? Mas a Bíblia fala tanto da relação, né, do homem com a mulher, e que é uma relação linda, que Deus fez o homem para a mulher, não é bom que o homem esteja só. Foi Deus que criou a mulher para o homem. E olha onde se foi buscar a representação da nossa salvação, da salvação da igreja. A igreja é a noiva e Cristo é o noivo. Ora, se a igreja é a noiva e o Cristo é o noivo, vai ter casamento, vai ter sexo. Quer dizer, sexo aqui não é intimidade. Vai ter intimidade. Então, como é que a princípio fala assim, mas não se macularam com mulher? Mas não é, eu tenho que interpretar isso aqui. Isso aqui não pode ser literal. Né? Não pode ser literal. Porque senão fica diferente das outras coisas da Bíblia. Né? Então fala aqui, ó, não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens. Não vai ter mulher no 144.000, não? Claro que vai, gente. Claro que vai. Está vendo como é que o 144.000 não pode ser literal? Como é que... Senão seria só os castos. Os castos aqui são os virgens, né? Homens virgens, não tem muito sentido. O que João quer dizer com isso? Né? Então, falo, são os redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Lembra que quando fala que a igreja ela deve ser apresentada a Cristo, né, uma igreja pura, sem mácula, porém santa e sem defeito, é isso aqui, somos nós. O que está falando aqui é apenas dos 144.000, ou seja, dos remidos, que no momento em que nós somos remidos, que nós somos salvos, que nossos pecados são perdoados, nós nos tornamos santos. Somos puros. Aqui nós estamos falando aqui depois da glorificação, da transformação nossa, né? Seja no arrebatamento, seja na volta de Cristo, onde teremos novos corpos, onde seremos glorificados e onde não haverá mais pecado, onde estaremos exatamente nessa condição aqui. Então, esta é a condição dos salvos, dos remidos. São, portanto, puros. Estes não se prostituíram. E a outra coisa, lembrar aqui que toda vez que se fala em adorar outros deuses, a Bíblia trata isso como prostituição. Porque se nós somos a noiva do Cordeiro e estamos nos doando a outro Deus, nós estamos traindo ao nosso noivo, portanto estamos nos prostituindo.
Portanto, sempre quando a Bíblia fala em idolatria, ela fala em prostituição. Então aqui fala, esses são aqueles que não se prostituíram, quer dizer, que não adoraram a besta, que continuaram sendo fiéis a Deus. Tá? Então, só para entender esse texto aqui, porque às vezes a pessoa pega esse texto aqui com muita sede no literal e começa a achar como os testemunhos de Jeová, que os 144 mil são eles, são só eles, não é mais ninguém. Se você quiser fazer parte dos 144 mil, você tem que passar para eles. Só que eles têm não sei quantos milhões de seguidores. Então, mesmo entre eles, se for só 144 mil, vai ter muita gente deles que está fora. Né? A não ser que entenda que são 144 mil virgens, né? Só homens. Então, assim, uma interpretação que não é, com certeza, o objetivo pelo qual isso está aqui. Está aqui para mostrar, ó, gente, vai lá, está na terra lá, uma perseguição muito grande, uma besta que tem que ter a marca para poder comprar, para vender, vai ser difícil viver lá, mas no céu vai ser fácil. Aqueles que estão remidos vão estar lá cantando, estão santos, cantando, louvando a Deus, né, e recebendo de Deus tudo aquilo que Ele prometeu para nós. Então somos fiéis, puros, castos e amantes da verdade. Em nós não há mentira. Por isso, quando tem um texto em Gálatas que fala assim, ó, os mentirosos não herdarão a vida eterna, né? Claro que aqui está se falando daquela pessoa que tem o vício da mentira, que não consegue viver sem mentir, mente por prazer, sem parar o tempo todo, né? Parece que é um demônio que está dentro dele mesmo, que precisa ser expulso para poder a pessoa continuar vivendo. Né? Não sei se vocês conhecem algumas pessoas dessas, eu conheço, infelizmente, eu conheço algumas que mentem por nada, absolutamente nada. Parece que se não mentir, não consegue seguir a vida. Né? Muito bem. Agora vamos ver o contraste entre aqueles que estão no céu e aqueles que estão na terra. Olha o contraste entre as pessoas relatadas no capítulo 13 e as relatadas no capítulo 14. Um povo na terra adorando a besta. Povo no céu glorificando a Deus. Um povo na terra com a marca da besta. Um povo no céu com a marca de Cristo. Um povo na terra impuro e pervertido. Um povo no céu puro e santo. Um povo na terra escravo do diabo. Um povo no céu liberto pelo sangue do Cordeiro. Um povo na terra enganador, sedutor e mentiroso. Um povo no céu verdadeiro, onde não há mentira. E aqui, logicamente, eu não podia deixar de fazer a provocação, né? De que lado você quer estar? Né? Então veja que o objetivo de João, quando escreve, ele escreve sempre fazendo esses contrastes, para que você possa, de certa maneira, eu fiz esses contrastes aqui, ao final tome a decisão de que lado você quer estar. É isso e isso, tem dois caminhos, escolha o seu. Então, é isso que João quer mostrar neste livro. As quatro vozes, vamos lá, vamos começar nas quatro vozes aí, para dar sequência. Primeira voz, versículos 6 a 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Quer dizer, aqui mostra ainda a misericórdia de Deus. Olha, gente, isso tudo vai acontecer, mas há uma voz que ainda há a pregação do Evangelho, ainda há tempo, ainda há a pregação do Evangelho, dando oportunidade a toda a humanidade antes do juízo final. Que ele fala assim, está vindo o juízo final aí, então glorifique, temei, porque o juízo final vem. E de que lado que você vai estar? Bom, aí vamos para a segunda voz. A segunda voz é ainda um outro alerta, né? A segunda voz seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Aqui nesse momento, não é um momento que Babilônia cai. Babilônia aqui representa
todos os pervertidos, né? Então, a época lá antes de Cristo, né? Do Velho Testamento, os cativos vão para a Babilônia, e Babilônia é o centro da prostituição, o centro da devastação de tudo aquilo que não presta, né? Depois, essa coisa, no tempo de Jesus, passou a ser a cidade de Roma, onde em Roma se tinha dito assim, tudo que não presta está em Roma. E aí Roma passou a ser chamado, biblicamente, como Babilônia. Então, às vezes você não falava Babilônia para falar da cidade de Babilônia, mas para falar, né, simbolicamente de Roma. Então ele fala, olha, esse reino do mal, que é entendido como Babilônia, vai cair. Depois, no capítulo 17 e capítulo 18, tem um detalhamento sobre a queda da Babilônia. Então, aqui é mais ou menos o seguinte: Babilônia vai cair, o reino do anticristo vai cair, você ainda tem chance, se converta, porque está prestes a ser derrubado todo o reino do anticristo. Então, era mais um alerta que a Babilônia vai cair, aquele que enganava vai ser desmascarada. Aquela igreja, aquela Babilônia que enganava todo mundo, vai ser desmascarada. Suas mentiras serão reveladas. Arrependam-se. Mais um alerta. E aí a terceira voz. A terceira voz diz o que aqui? Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Quer dizer, um último alerta. Olha, Babilônia vai cair, o reino do anticristo vai cair, a perversidade vai ser desmascarada, e sobre estes virá o juízo de Deus. Você quer receber esse juízo de Deus? E aqui é interessante, se você percebeu aqui, ele fala que é sem mistura. Eu até deixei em vermelho aí a palavra sem mistura, né? No final do versículo. Né? Este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. Se a gente olhar os capítulos que fala da trombeta, que fala dos selos, a abertura dos selos, a abertura o tocar das trombetas, está falando do juízo de Deus. Aliás, só um parênteses aqui, essas coisas, todos esses 7 que vão se repetindo no Apocalipse, na verdade, são cenas que se relata praticamente o mesmo período, desde da primeira vinda de Cristo até a última vinda de Cristo, mas mostrando cada uma dessas cenas em intensidades aumentadas. A coisa vai aumentando. Lembra lá no começo do Apocalipse, quando fala das 7 igrejas do Apocalipse, o Cristo elogia a igreja, fala bacana, mas fala assim, tem uma coisinha que tá ruim aqui que você tem que arrumar. Quando vai lá para o selo, a coisa já está, não é mais um recadinho de que tem uma coisinha ruim que tem que arrumar. A coisa já aumenta de gravidade. Assim, um terço disso vai ser destruído, um terço daquilo, vem coisa pesada por aí. Então, a cada momento, tem o juízo de Deus sendo aplicado, mas com misericórdia, misturado com a misericórdia. Não é tudo, é parcial. Então, seja lá no selo, seja nas trombetas, as coisas são parciais. Por quê? Porque o juízo de Deus, ele está misturado com a misericórdia. Aqui, ele fala, aqui não, aqui acabou. É a última chance. Daqui para frente vai ser aberto, no domingo que vem nós vamos estudar as taças da ira de Deus, da cólera de Deus, e aí é tudo. Aí não tem mais misericórdia. Aí é sem misericórdia, sem mistura, né? Então, o cálice da ira sem mistura e será atormentado com fogo e enxofre. Muito bem. A quarta voz. Agora a mensagem é de ânimo e de esperança, de bem-aventurança. Esse texto eu gosto demais dele.
principalmente nas cerimônias fúnebres, a gente precisa de citar esse texto. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, Apocalipse 14, 13, você sublinhe isso aí na sua Bíblia e guarde isso toda vez que alguém, principalmente alguém muito amado, né, que morre, lembra que ele está descansando das suas fadigas, está sendo recebido no lar pelo Senhor e as suas obras os acompanham, né? E é interessante que fala que quem acompanha não é o seu dinheiro, não são os seus títulos, não são a sua posição social, não é a sua posição na igreja. Enfim, não é o que você tem, mas sim as suas obras, o que você fez. Não que as suas obras vão te salvar, a gente já entende isso, a gente já sabe disso, mas as suas obras te acompanham para uma questão de galardão depois. Deus vai distribuir a cada um segundo as suas obras. Então, a única coisa que nos acompanha quando a gente estiver lá, né, na horizontal, deitado lá no caixão e nos 7 palmos debaixo da terra, a única coisa que nos acompanha são as nossas obras. Portanto, nós fomos salvos para as boas obras. Devemos praticá-las, porque é a única coisa que vai seguir conosco. E aí depois ele fala da ceifa. Chegou a hora da ceifa. O versículo 14 em diante, né? Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice. É o próprio Cristo, né, que está lá. Outro anjo saiu do santuário é onde a presença de Deus, onde Deus está. Ele sai da presença de Deus gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Então, é nesse momento que aquela fala de Jesus, quando os discípulos perguntam: nos diz quando isso vai acontecer? Ele fala: fique quieto, né? Porque tem uma coisa que eu não sei. Isso foi reservado para o Pai. Somente o Pai sabe o dia que isso vai acontecer. É esse dia aqui. Chegou, né? Eu falo que é o dia que ele fala: chegou a hora, pega a ceifa, está tudo maduro, está na hora, pode ceifar, né? É aquilo que a gente tanto pede, que a gente canta, que a gente ora, que a gente declama: Maranata, ora vem Senhor Jesus. É o ouvir das nossas orações, é o ouvir dessa prece nossa que a gente faz, né? É esse momento. Chegou a hora. Os homens tomaram suas decisões: lealdade a Cristo ou adoraram a besta. Então, a primeira coisa que ele faz é a hora de separar o joio do trigo. Está lá em Mateus 13, que fala sobre isso. O próprio Cristo, com uma foice afiada, fará isso, antes de derramar a sua ira sobre aqueles que rejeitaram o seu sacrifício. Então, a ceifa aqui está ceifando o trigo, portanto, está ceifando todos os remidos e está arrancando esses remidos e levando para ele. Cristo fazendo isso. Então, o primeiro momento da ceifa é ceifar todos os salvos, todos os remidos. Como é que eu sei disso? Porque logo depois vem uma outra coisa. Qual que é a outra coisa? É a vindima, né? A vindima, essa é pesada. Essa, né? Espero que nenhum de nós sejamos alvo da vindima. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada, ajunta os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão amadurecidas. Pô, vindima todo mundo sabe, né? Mas não custa falar. Vindima é a colheita da uva, né? Então a uva está madura, está pronta, né? O nome que se dá à colheita da uva é vindima. Então está sendo feita a colheita das uvas que estão maduras. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra
e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Lagar, né, acho que também todo mundo sabe o que é, mas lagar é um lugar, né, quase que praticamente um quadrado, mas não precisa ser obrigatoriamente um quadrado, um local onde se coloca as uvas para se pisar, né, normalmente ele tem uma muretinha que roda ao redor e tem um local que sai o líquido, só que essas coisas são colocadas ali, as pessoas pisam para amassar a uva e o caldo, né, o mosto, né, ele sai por aquele local e é a partir dali que se faz o vinho, né, a partir desse suco, né, que sai do pisar. Né. Então, olha só, tem a vindima, pega as uvas que estão prontas, maduras, e põe no lagar da ira de Deus. E olha o versículo 20. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue no lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Né? Então é ira, é cólera, é acerto de conta. Ó, aqueles que perseguiram a Cristo, aqueles que rejeitaram o seu sacrifício, agora chegou a hora de nós fazermos o acerto. Né? É vindimado, então é colhido todos esses, é colocado no lagar da cólera de Deus. E aí depois, no capítulo seguinte, que vai falar do derramamento da taça, é um detalhamento desse pisar, né? Do pisar aqui no lagar. Aqui, nesse capítulo, ele fala de pisar. Né? No capítulo 16, ele vai falar do derramamento da taça e vai detalhar, são 7 taças, cada taça mostrando o que é o pisar mesmo, o que vai acontecer. Né? Então, aqui eles representam como início. Também chegou a hora da colheita dos perversos, ninguém vai escapar. Aqui eles foram representados pela vindima da uva, pois tinha chegado a hora e as uvas estavam maduras no ponto certo de serem colhidas. Só que as uvas colhidas são levadas para o grande lagar da cólera de Deus. O juízo de Deus agora é sem mistura, sem misericórdia. Para tanto, João usa uma imagem de dar medo. As uvas foram esmagadas e o sangue correu no lagar. O sangue que correu do lagar dava para cobrir esses 1.600 estádios, traduzindo aqui para uma linguagem nossa aqui, 300 quilômetros. Daqui a João Pinheiro, daqui a Itumbiara, daqui a Caldas Novas, daqui a Caldas Novas. E olha só, olha, não é assim, não foi uma manchinha de sangue no chão, não. Ele chegava no freio dos cavalos, na boca dos cavalos, mais ou menos 1,5 m. Então você pensa num 1,5 m por 300 quilômetros, isso aí é para quê? Eu falo, por isso que eu coloquei aqui, é de dar medo. Né? Mas o que João quer mostrar aqui? Mostrar que a ira de Deus, a cólera de Deus, ela é severa sobre aqueles que não confessaram a Cristo como seu Salvador, como aqueles que rejeitaram o sacrifício de Cristo. Né? Então é preciso que falemos também da ira de Deus e não somente do seu amor. Né? Nós temos aí, logicamente, muitos lugares que só se fala do amor. Não, Deus é amor, é amor, é amor. Ele não vai mandar ninguém para o inferno, afinal de contas, ele é amor. Né? E nós temos que falar também da ira de Deus. Pois aqueles que não aceitaram Jesus como seu Salvador têm que saber que receberão a ira de Deus. Então a gente tem que falar também. Parece que é esquisito, é meio politicamente errado. Talvez a gente tenha que saber como falar, né? Mas nós não podemos omitir na nossa pregação sobre a ira de Deus. Nós não podemos omitir isso. Nós temos que mostrar claramente para aqueles que rejeitam o sacrifício de Cristo onde é que eles vão parar. Eles têm que saber disso. Eles não podem estar indo para lá por engano. Eles têm que estar conscientes. Né? Ou eu aceito a Cristo, ou eu opto por este outro caminho. E este caminho vai dar na ira de Deus. Mas a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Deus não tem prazer nenhum na ira de castigar, de punir o perverso. Ele não tem prazer nenhum nisso. Mas ele é justo, e ele tem que fazer isso por uma questão de justiça. Né? Por isso, ele é tão misericordioso a ponto de dar muitas oportunidades
para que o povo se arrependa. No entanto, a sua misericórdia e longanimidade têm fim. Ela tem fim, ela vai chegar num ponto que vai acabar. E aqui está o relato do fim. Conselho? Não pague para ver, não, porque você não vai se dar muito bem, não. Né? Então, esse capítulo, nós temos uma hora aí, portanto está faltando aí pelo menos uns 10 minutinhos para a gente terminar. O capítulo 15, ele é um capítulo mais rápido, um pouco menor. Vamos nele. Capítulo 15. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos. Pois com estes se consumou a ira de Deus. Então lá no começo, selo, trombeta, está falando de juízos parciais. E aqui agora os flagelos, que são as taças, as taças da cólera de Deus, com estas encerrou aí consumado a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, olha que esse hino bonito que nós vamos cantar lá. Nós vamos estar nessa turma aí, viu, gente? Ó, a Patrícia está lá fora e ela está nessa turma também. Vai cantar lá. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos sete anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Pesado. Aqui a coisa apertou de vez, né? Capítulo 11 começa com uma visão. Lá, se você voltar lá, fala, viu-se grande sinal no céu. O capítulo 15, ele começa com, tive outra visão, vi outra visão. Só que dessa vez a visão que ele viu era mais impressionante do que a do capítulo 12. Vi no céu outro grande e admirável. Ele põe aqui esse adjetivo a mais para mostrar com maior ênfase que é diferente. Então lembra que cada vez a coisa está graduando, está ficando pior, né? Então vi um sinal grande e admirável. O capítulo 14 termina com a vindima dos perversos, que simboliza as uvas maduras, nos fazendo entender que chegou a hora do juízo de Deus. Essas uvas foram colocadas no grande lagar da cólera de Deus e foram pisadas e amassadas sem misericórdia. O capítulo 16, que é o domingo que vem, detalha os flagelos do pisoteamento das uvas do grande lagar da cólera de Deus. Cada taça vai acontecer uma coisa, é o detalhamento, né, do que está acontecendo lá no lagar. Mas como João sempre faz, antes de falar da ira, ele dá um breque. Né? Ele fala, respira, porque isso não é para vocês. Para vocês está reservado uma outra coisa. Né? Então, antes de detalhar a ira de Deus sobre os perversos, ele relata como estão os santos, os salvos, para intencionalmente fazer um contraste entre aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e os que rejeitaram o seu sacrifício. Está consumado.
Assim como na cruz, antes de morrer, Jesus disse: está consumado, também aqui, com esses flagelos, Deus consumou a sua cólera, o seu juízo. E o cântico vitorioso, no capítulo 15, versículos 2 a 4, que nós gostamos tanto dessa música. Enquanto os perversos, os perseguidores, os adoradores de Satanás estão sofrendo flagelos, o juízo de Deus, que é justo e verdadeiro, os vencedores, aqueles que não adoraram a besta, que permaneceram fiéis a Deus, apesar das perseguições, estão no céu entoando um lindo cântico de louvor a Deus. Observe o enorme contraste entre a pergunta feita no capítulo 13, versículo 4, e eu fiz questão de ler aqui no começo da aula, né? Enquanto a besta dominava por curto período de tempo, a pergunta feita, e o contraste com a pergunta feita no texto que nós acabamos de ler, a pergunta feita no céu, no capítulo 15, versículo 4, que é onde Deus domina sobre todas as coisas pelos séculos dos séculos. Lá no capítulo 13, versículo 4, a pergunta era: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E olha, João é fantástico, ele faz esse contraste, a gente tem que prestar atenção nisso. Aí ele fala: agora, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Quem é semelhante à besta? Larga essa besta para lá, ela não serve de nada, ela não tem poder algum, né? Quem não temerá e não glorificará o seu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Então, olha o contraste de pergunta. Faz uma pergunta daqui e faz outra pergunta de lá. A pergunta daqueles que servem a besta, a pergunta daqueles que servem ao Senhor, glorificando o Senhor. Deus é o único Todo-Poderoso, que tem em suas mãos o domínio eterno de todas as coisas, em todo o universo. Enfrentá-lo, desafiá-lo, não é uma boa ideia. Glorificá-lo, sim. Então, preparação para os 7 flagelos. João nos relata aqui a cerimônia para a consumação da cólera de Deus, representada pelo derramamento das 7 taças da sua ira. 7 anjos saem do santuário onde Deus está e se apresentam para receberem as taças da ira de Deus. Um dos 4 seres viventes entrega aos 7 anjos as 7 taças cheias da cólera de Deus, que as recebem e aguardam a ordem para derramá-las sobre a terra, que vai ser no domingo que vem. Então, essa semana, vocês vão ficar tranquilos. Viu? Então, o santuário se encheu de fumaça. Lembra, quase sempre quando a Bíblia relata, os profetas, o Velho Testamento relata a presença de Deus, fala que aquilo se encheu de fumaça e que ninguém podia entrar lá dentro. Seja na visão de Isaías, seja com Moisés no monte, seja dentro do tabernáculo. Então, essa linguagem nos é bem conhecida. A presença de Deus era tão forte, né, que aí fala que se encheu de fumaça procedente da glória de Deus, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos do juízo de Deus. Então, 7 flagelos nós vamos ver no domingo que vem. E para terminar suave, para a gente não ficar com medo, né? Lembremos que enquanto tudo isso estará ocorrendo na terra, nós, os salvos, estaremos no céu, descansando das nossas fadigas e entoando cânticos de louvor ao nosso Deus maravilhoso. E para encerrar, vamos cantar aquela musiquinha? Vamos ensaiar? Grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Rei das nações, quem não te louvará,
pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não terá, quem não glorificará teu nome? Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Pensei cantando isso lá no céu, viu? Ó Rei da nação, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Pois só teu nome é santo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então até domingo que vem. E lembre, enquanto estiver cantando essa música, que nós vamos cantá-la lá no céu. Amém? Amém. Com Deus.